Ele trouxe a esposa de volta da morte e se arrependeu. Você seria capaz de matar para manter viva a pessoa que ama. Não por vingança, não por dinheiro, mas por amor. Quando Helena morreu, o mundo continuou normalmente. Os carros passaram na rua. A padaria abriu às 6 da manhã. O noticiário falou de política, de futebol, de chuva, mas para ele, tudo tinha acabado. Ele ficou no hospital depois que os médicos saíram. O monitor cardíaco já estava desligado, mas ele continuava esperando ouvir o próximo bip. Ele esperou e esperou, mas o silêncio não terminou. No velório, as pessoas diziam frases automáticas. Seja forte. O tempo cura. Ela está em um lugar melhor. Mas ele não queria que ela estivesse em um lugar melhor. Ele queria que ela estivesse ali com ele. O problema não era a morte, era aceitar. E ele não aceitava. Nas semanas seguintes, o apartamento virou um santuário do passado. As roupas dela ficaram no armário, intactas. O perfume aberto sobre a cômoda. A escova de cabelo ainda com fios presos. Ele dormia do lado dela da cama. E todas as noites sonhava com uma porta fechada. E do outro lado, a voz dela chamando seu nome. Até que, numa madrugada sem sono, ele abriu uma caixa antiga herdada do avô. Dentro havia medalhas, cartas e um livro, encadernado em couro escuro, sem título. As páginas estavam cheias de símbolos, círculos desenhados à mão, fragmentos de latim e anotações nas margens. Não parecia superstição, parecia método, parecia instrução. Ele leu até o amanhecer. O livro falava sobre a membrana entre vida e morte, não como opostos, mas como territórios separados por algo fino, algo que pode ser rompido. O ritual exigia 3 coisas: sangue, silêncio, convicção absoluta. Ele tinha os 3. Na noite escolhida, a energia caiu no bairro inteiro. Nenhuma lâmpada acesa, nenhum ruído além do vento. No centro da sala, ele desenhou um círculo com sal e carvão, velas posicionadas com precisão. E no meio, o corpo de Helena. Sim, ele havia feito o impensável. Meia-noite. Ele cortou a própria mão, deixou o sangue cair no centro do símbolo e começou a recitar. Uma vez, nada. 2 vezes, silêncio. Na terceira vez, as velas tremeram. O ar ficou pesado, difícil de respirar. E então, um som, um suspiro fraco. O peito dela se moveu. Os olhos se abriram lentamente. Ele caiu de joelhos, chorando. Funcionou, ela estava de volta, mas não completamente. Nos primeiros dias, Helena mal falava. Se movia devagar, a pele sempre fria, os olhos distantes. Está frio, ela repetia. Sempre frio. Ele cuidava dela obsessivamente. Caldos, cobertores, luz baixa. Mas na 4ª noite, ele acordou com um som vindo da cozinha. Algo úmido, desesperado. Ele a encontrou ajoelhada no chão, devorando carne crua com as mãos. O olhar que ela lançou não era culpa, era necessidade. Nos dias seguintes, ele percebeu que carne comum não era suficiente. Ela continuava fraca. Até que, no impulso desesperado, ele ofereceu o próprio braço. Ela hesitou, mas quando provou, seu corpo reagiu. A cor voltou levemente ao rosto. O tremor cessou. E foi ali que ele entendeu. Ela precisava de sangue humano. Ele tentou negar, tentou ignorar, mas o corpo dela definhava quando não se alimentava. A primeira morte aconteceu quase por acaso. Um homem bêbado o empurrou numa rua vazia. A discussão virou agressão. A agressão virou queda. E a queda, silêncio. Ele ficou olhando o corpo no chão. Podia fugir, podia ligar para a polícia, mas pensou nela. Levou o que precisava. E naquela noite, Helena dormiu profundamente. Pela primeira vez desde que voltou. Foi ali que algo dentro dele morreu também. O acidente virou método. Ele passou a estudar rotinas, escolher vítimas solitárias. Nunca repetia padrão. Nunca no mesmo bairro. A cidade entrou em pânico. Os jornais falavam de um assassino calculista, um serial killer metódico. Mas ele não se via como monstro. Ele se via como marido, como protetor. Cada morte era uma extensão do amor. Só que a fome dela crescia, cada vez mais rápido. O intervalo entre as caçadas diminuía. E às vezes, ela o olhava de um jeito estranho, como se estivesse calculando. Numa noite, ela avançou contra ele, não por ódio, por instinto. Ele conseguiu contê-la, mas entendeu o que estava acontecendo. No dia seguinte, instalou correntes no quarto. Não para puni-la, mas para proteger os dois. Ele sentava ao lado dela, acariciava seus cabelos e contava memórias antigas, viagens, risadas, promessas. Às vezes, por alguns segundos, parecia que ela voltava. Por que dói? Ela perguntou uma vez. Ele não soube responder, porque talvez ela nunca tivesse voltado de verdade. Talvez fosse apenas algo usando o corpo dela. A polícia estava perto. Ele sentia, mas isso já não importava. O que importava era que ela estava se desfazendo. A fome já não era apenas física, era estrutural, como se a própria existência dela estivesse em
estável. E então ele entendeu o que o livro quis dizer com equivalente. Não era quantidade de vidas, era proporção. Ele havia arrancado alguém da morte, e o universo exigia algo do mesmo peso. Na última noite, ele abriu as correntes. Sentou-se diante dela. O apartamento estava silencioso. Eu prometi que cuidaria de você. Ela o olhou. E pela primeira vez em semanas havia reconhecimento, ou algo muito parecido. Ele se aproximou, sem medo, sem hesitação. Eu não vou deixar você desaparecer de novo. Quando ela o mordeu, foi quase gentil. Ele a abraçou enquanto sentia a vida escapar. E pela primeira vez desde o hospital, houve paz. Na manhã seguinte, a polícia arrombou a porta. Encontraram 2 corpos. Ela caída sobre ele com um leve sorriso no rosto. Os jornais chamaram de loucura, obsessão, psicopatia. Talvez fosse, ou talvez fosse apenas amor, que atravessou um limite que nunca deveria ser cruzado. Porque algumas portas existem por um motivo. E quando você decide abri-las, sempre há um preço. Se você chegou até aqui, me diz uma coisa. Você teria feito diferente, ou teria feito exatamente o mesmo? Se inscreve no canal, porque a próxima história é ainda mais perturbadora.